Quando Jesus enviou os primeiros discípulos como testemunhas, eles ficaram animados e foram muito bem-sucedidos. Mais tarde, Jesus lhes disse que eles participariam numa obra mundial de pregação. Mas, para a surpresa deles, Jesus foi morto e os discípulos foram espalhados. Eles perderam completamente as esperanças. O futuro da obra de pregação parecia sombrio. Mas pouco depois, os discípulos presenciaram algo que os reanimou e os motivou à ação, dando início a uma campanha de pregação que se espalhou por todo o mundo e chegou até os nossos dias. Dentro de instantes, ouviremos o drama Fortaleçam seu coração para serem testemunhas. Tente imaginar o desespero dos discípulos e visualizar o emocionante recomeço de seu serviço. Ao recapitularmos esses relatos históricos, responderemos a 4 perguntas. Primeiro, que desafios os discípulos do primeiro século enfrentaram? Segundo, como Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a vencer esses desafios? Terceiro, que desafios similares nós talvez enfrentemos? E quarto, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Ao ouvir o primeiro trecho, extraído de Mateus 27, 32 a 28, 15, faça o seguinte. Imagine-se no Gólgota, vendo Jesus morrer na estaca. Ouça o tom de desprezo dos inimigos de Jesus ao zombarem dele e de seus discípulos. Sinta a profunda tristeza dos discípulos ao colocarem o corpo de Jesus no túmulo. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura a partir de Mateus 27, 32, no drama Fortaleçam seu coração para serem testemunhas. Saindo, encontraram um nativo de Cirene, de nome Simão. A este homem obrigaram a prestar serviço por levar a sua estaca de tortura. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Tendo-o pregado numa estaca, distribuíram a sua roupagem exterior por lançar sortes, e sentados vigiavam sobre ele ali. Também puseram por cima de sua cabeça a acusação contra ele, por escrito. Este é Jesus, o rei dos judeus. 2 salteadores foram então com ele pregados em estacas, uma à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam começaram assim a falar dele de modo ultrajante, sacudindo a cabeça e dizendo: Ó tu, pretenso derrubador do templo e construtor dele em 3 dias! Salva-te a ti mesmo! Se tu és filho de Deus, desce da estaca de tortura! Do mesmo modo também os principais sacerdotes, junto com os escribas e os anciãos, começaram a divertir-se às custas dele e a dizer: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Ele é rei de Israel. Desça agora da estaca de tortura e nós acreditaremos nele. Depositou a sua confiança em Deus? Que ele o socorra agora, se ele o quiser, pois este disse, sou filho de Deus. Do mesmo modo, até os salteadores, que com ele estavam pregados em estacas, começaram a vituperá-lo. Da 6ª hora em diante, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até a 9ª hora. Por volta da 9ª hora, Jesus exclamou com voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos que estavam por ali em pé começaram a dizer: Esse homem está chamando Elias. E um deles correu imediatamente e, tomando uma esponja, ensopou-a em vinho acre e a pôs numa cana, dando-lhe de beber. Mas os restantes deles disseram: Deixa-o. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Outro homem tomou uma lança e furou-lhe o lado, e saiu sangue e água. Novamente, Jesus clamou com alta voz e entregou o seu espírito. E eis que a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. E a terra tremeu, e as rochas se fenderam. E abriram-se os túmulos memoriais,
e muitos corpos dos santos que tinham adormecido foram levantados. E pessoas, saindo dentre os túmulos memoriais, depois de ele ter sido levantado, entraram na cidade santa e tornaram-se visíveis a muitas pessoas. Mas o oficial do exército e os que com ele vigiavam sobre Jesus, quando viram o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram com muito medo, dizendo: Certamente, este era o Filho de Deus. Além disso, observando de certa distância, havia ali muitas mulheres que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia para ministrar-lhe. Entre estas estava Maria Madalena, também Maria, a mãe de Tiago e Josés, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, visto que a tarde já estava avançada, veio um homem rico de Arimateia, de nome José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Este homem dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ordenou então que ele fosse entregue. E José tomou o corpo, enrolou-o em puro linho fino e deitou-o no seu novo túmulo memorial que ele tinha aberto na rocha. E depois de rolar uma grande pedra à porta do túmulo memorial, partiu. Porém, Maria Madalena e a outra Maria permaneceram ali, sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, que era depois da preparação, ajuntaram-se perante Pilatos os principais sacerdotes e os fariseus, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que esse impostor dizia enquanto ainda estava vivo: depois de 3 dias eu hei de ser levantado. Portanto, ordena que o sepulcro seja feito seguro até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e o furtem e digam ao povo: ele foi levantado dentre os mortos. E esta última impostura seja pior do que a primeira. Pilatos disse-lhes: Tendes uma guarda, e de fazê-lo tão seguro como sabeis. De modo que foram e fizeram o sepulcro seguro por selarem a pedra e terem a guarda. Depois do sábado, quando estava ficando claro, no 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que tinha havido um grande terremoto, pois o anjo de Jeová descera do céu e, aproximando-se, rolara a pedra da frente e estava sentado sobre ela. Sua aparência exterior era como relâmpago e seu vestuário era branco como a neve. Sim, os vigias tremeram de temor dele e ficaram como que mortos. Mas o anjo disse em resposta às mulheres: Não sejais temerosas, pois eu sei que estáis procurando a Jesus, que foi pregado numa estaca. Ele não está aqui, pois foi levantado, assim como disse. Vinde, vede o lugar onde estava deitado, e ide rapidamente e dizei aos seus discípulos que ele foi levantado dentre os mortos. E eis que vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo disse. Deixando assim rapidamente o túmulo memorial, com temor e grande alegria, correram para relatar isso aos discípulos dele. E eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: Bom dia. Elas aproximaram-se e agarraram-no pelos pés e prestaram-lhe homenagem. Jesus disse-lhes então: Não temais. Ide, relatai isso a meus irmãos, a fim de que vão para Galiléia, e ali me verão. Enquanto elas estavam em caminho, eis que alguns da guarda foram à cidade e relataram aos principais sacerdotes todas as coisas que tinham acontecido. E depois de estes se terem ajuntado com os anciãos e terem deliberado, deram aos soldados um número suficiente de moedas de prata e disseram: Dizei, seus discípulos vieram de noite e o furtaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos livraremos de preocupação. Assim tomaram as moedas de prata e fizeram como se lhes mandou. E esta palavra se tem espalhado entre os judeus até o dia de hoje. Conseguiu encontrar a resposta para as perguntas mencionadas no início? Lembre-se que a primeira pergunta foi: que desafios os discípulos do 1º século enfrentaram? Além da tristeza pela morte de Jesus,
Os discípulos tiveram de lidar com notícias falsas sobre o que havia acontecido ao corpo de Jesus e com dúvidas sobre a realidade de sua ressurreição. A segunda foi como Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a vencer esses desafios. Jeová deu encorajamento e orientações por meio de um anjo. Além disso, as primeiras testemunhas oculares foram instruídas a fortalecer os outros discípulos por relatarem o que viram e ouviram. Jeová também inspirou alguns discípulos a escrever e distribuir um relato verdadeiro sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. A terceira pergunta foi: que desafios similares nós talvez enfrentemos? Através da mídia ou de outros meios, nossos inimigos talvez divulguem notícias falsas sobre nós e nossa obra. A quarta pergunta foi: como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Jeová usa anjos para apoiar nossa obra de pregação. Também usa irmãos e irmãs, como os superintendentes viajantes, para nos fortalecer. Assim como nossos irmãos do primeiro século, não permitimos que opositores nos desviem de nosso objetivo principal, ser testemunhas de Jeová e de Jesus. Agora, acompanhe a leitura de Lucas, capítulo 24, versículos 8 a 32. Durante a leitura, coloque-se no lugar dos discípulos que viajavam pela estrada em direção à cidade de Emaús. Perceba o desapontamento na voz deles e imagine a emoção que sentem quando outro viajante se junta a eles e raciocina sobre os acontecimentos que esses discípulos testemunharam. Lembraram-se assim das suas declarações e voltaram do túmulo memorial e relataram todas estas coisas aos 11 e a todo o resto. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais mulheres com elas estavam contando estas coisas aos apóstolos. No entanto, estas declarações pareciam-lhes tolice e não acreditavam nas mulheres. Mas Pedro levantou-se e correu para o túmulo memorial. E, inclinando-se para a frente, viu somente as faixas. Ele foi assim embora, perguntando-se o que tinha ocorrido. Mas, eis que naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia, cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém, de nome Emaús, e estavam conversando entre si sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Ora, enquanto conversavam e palestravam, aproximou-se o próprio Jesus e começou a andar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que assuntos são estes que debateis entre vós enquanto estáis caminhando? E eles ficaram parados, de rostos tristes. Em resposta, disse-lhe aquele que tinha o nome de Cleopas: Mora sozinho, como forasteiro, em Jerusalém, e não sabes as coisas que ocorreram nela nestes dias? E ele lhes disse: Que coisas? Disseram-lhe: As coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que se tornou profeta poderoso, em obras e palavra perante Deus e todo o povo. E como os nossos principais sacerdotes e governantes o entregaram à sentença de morte e o pregaram numa estaca. Mas nós esperávamos que este homem fosse o destinado a livrar Israel. Sim, e além de todas estas coisas, este já é o 3º dia desde que essas coisas ocorreram. Além disso, certas mulheres dentre nós também nos assombraram, porque tinham ido cedo ao túmulo memorial, mas não achando seu corpo, voltaram dizendo que tiveram também uma visão sobrenatural de anjos, que disseram que ele estava vivo. Ademais, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo memorial e acharam que era assim, exatamente como as mulheres disseram, mas não o viram. Disse-lhes assim: Ó insensatos e vagarosos de coração no que se refere a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas e que entrasse na sua glória. E principiando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas referentes a si mesmo. Por fim chegaram perto da aldeia para a qual caminhavam, e ele fez como se fosse caminhar mais para diante. Mas eles exerceram pressão sobre ele, dizendo: Fica conosco,
porque já está anoitecendo e o dia já está declinando. Em vista disso, entrou para ficar com eles. E ao se recostar com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e começou a dar-lhe. Com isso, abriram-se-lhes plenamente os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu de diante deles. E disseram um ao outro: Não se nos abrasavam os corações quando nos falava na estrada, ao nos abrir plenamente as Escrituras? Mais uma vez, vejamos a resposta para as perguntas mencionadas no início. Primeiro, que desafio os discípulos do primeiro século enfrentaram? Assim como muitos outros, os discípulos que seguiam para Emaús tinham expectativas que não se cumpriram. Segundo, como Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a vencer esse desafio? Jeová fez com que se registrassem profecias nas Escrituras hebraicas, e Jesus explicou claramente como essas profecias se cumpriram. Terceiro, que desafio similar nós talvez enfrentemos? É possível que tivéssemos expectativas sobre o momento em que o reino de Deus acabaria com este sistema mundial, mas que não se cumpriram. E quarto, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Jeová fez com que se registrassem na sua palavra profecias a respeito de nossos tempos. Por meio de sua organização, ele nos ajuda a entender o cumprimento dessas profecias. Somos gratos por entender melhor as profecias e, com grande entusiasmo, damos testemunho a respeito das que estão se cumprindo hoje. Agora, vamos acompanhar a leitura de Lucas 24, 33 a 53. Enquanto ouve, preste atenção ao tom tranquilizador da voz de Jesus e à reação dos discípulos. Imagine-se no Monte das Oliveiras, em Betânia, vendo Jesus ser levado para o céu. E eles se levantaram naquela mesma hora e voltaram a Jerusalém. E acharam reunidos os 11 e os com eles, que diziam: O Senhor foi de fato levantado e apareceu a Simão. Eles mesmos relataram então os eventos ocorridos na estrada e como foi reconhecido por eles pelo partir do pão. Enquanto ainda falavam destas coisas, ele mesmo estava em pé, no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas, visto que estavam apavorados e tinham ficado amedrontados, imaginavam ver um espírito. De modo que lhes disse: Por que estáis aflitos? E por que é que se levantam dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne e ossos, assim como observais que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e seus pés. Mas não acreditando eles ainda de pura alegria e admirando-se, disse-lhes: Tendes aqui algo para comer? E entregaram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o tomou e comeu diante dos seus olhos. Disse-lhes então: Estas são as minhas palavras que vos falei enquanto ainda estava convosco, que todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos a respeito de mim têm de se cumprir. Abriu-lhes então plenamente as mentes para que compreendessem o significado das Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo havia de sofrer e de ser levantado dentre os mortos no terceiro dia, e que à base do seu nome se havia de pregar arrependimento para o perdão de pecados em todas as nações, principiando por Jerusalém, a vez de ser testemunhas destas coisas. E eis que vos estou enviando o que foi prometido por meu Pai. Vós, porém, permanecei na cidade até serdes revestidos de poder vindo do alto. Mas ele os conduziu para fora, até Betânia, e erguendo as suas mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, foi separado deles e começou a ser levado para o céu. E prestaram-lhe homenagem e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.
Dessa vez, que desafio os discípulos do primeiro século enfrentaram? Mesmo ouvindo testemunhas oculares, alguns discípulos tinham dúvidas quanto a se Jesus realmente havia sido ressuscitado. Segunda pergunta: como Jeová Deus e Jesus Cristo ajudaram os discípulos a vencer esse desafio? Jesus forneceu evidências convincentes de que havia sido ressuscitado. Terceira: que desafio similar nós talvez enfrentemos? Alguns podem ter dúvidas de que Jesus esteja governando como Rei do Reino de Deus e que em breve destruirá os maus e estabelecerá uma terra paradísica. E por fim, como somos fortalecidos para ser testemunhas de Jeová e de Jesus? Por meio da Bíblia e de publicações de sua organização, Jeová nos dá muitas provas de que vivemos nos últimos dias e de que Jesus está governando como Rei do Reino Messiânico. Temos esse entendimento claro e um coração cheio de gratidão. Agora é o tempo de todas as nações saberem que a ressurreição de Jesus possibilitou o perdão de pecados. Agora também é o tempo para que todos saibam que o fim deste sistema mundial se aproxima rapidamente. O prometido paraíso logo será uma realidade. Assim, com o coração fortalecido, cumpramos nossa comissão de ser testemunhas destas coisas.